o espírito de ofensa. O espírito de ofensa. O que é o espírito de ofensa? Você se sentir ofendido. Qual a palavra do conselho? Repito, o que vocês têm aqui escrito em tela verde são palavras textuais do que foi publicado por Cindy Jacobs, como resumo. Não é tudo, mas o principal. Há um espírito de ofensa que foi solto na terra. Este não é um tipo de espírito, preste atenção. Quando eu falo assim, porque eu joguei aqui, é porque diz respeito a nós, no Brasil, hoje, aqui, agora. Esse espírito de ofensa, que foi liberado sobre a terra, nos atingiu em cheio. Então temos que parar e prestar atenção. Este não é um tipo de espírito de baixo nível. É um nível muito alto. Deus está trabalhando nos corações e mentes dos crentes para serem inofendíveis. Inofendíveis. Há testes ocorrendo para ver em quem Deus pode confiar, para administrar esse grande mover de Deus. Se eu me deixar ser tocado e dominado por esse espírito de ofensa, não há como Deus possa me usar nesse grande mover. Mesmo aqueles que sentem que não podem ser ofendidos, ficarão surpresos com o nível de ofensa de que são capazes nos próximos dias. Porque às vezes você acha que chegou a um patamar, isso não me toca, mas o tipo de ataque é tão forte que você se surpreende e descobre, sim, você é vulnerável. Temos que manter uma atitude de humildade em relação a todos os ataques que vêm na carne, na alma, no espírito, de não ficar pensando e dizendo eu sou invulnerável, nada me toca, porque eu venci ontem. Querido, querida, a vitória de ontem não garante a de hoje. Eu não posso repousar sobre as conquistas e vitórias do passado. Há novos níveis de tentação, há novos níveis de ataque, e para cada novo nível eu preciso de reforço. Eu preciso crescer. O orgulho é uma pedra de tropeço. Por que eu fico ofendido? Porque o meu orgulho é ferido. Eu não ficaria ofendido com ninguém que falou mal de mim, que me criticou, que fez uma coisa que eu não gosto, se não ofendesse, se não tocasse, se não ferisse o meu orgulho. Geralmente é o orgulho a raiz da ofensa. Leia. Deus nos advertiu que Ele está purificando e testando os profetas primeiro, pois somos chamados para administrar a nova palavra junto com outros ministérios na terra. Não caia na armadilha da ofensa. Eu vou repetir. Profetas, pastores, líderes, não caia na armadilha da ofensa. Eu posso e devo não concordar com atitudes pecaminosas. Eu tenho que ser fiel na proclamação da palavra, denunciar o pecado, que erro é erro, e dizer que pecado tal, está maldição, sim. Mas eu não posso ficar ofendido com as pessoas que são canais para a liberação destas coisas. Devo amá-las, interceder por elas e não adjetivá-las com adjetivos negativos, liberando a minha raiva contra elas. Se você estiver sendo ofendido, arrependa-se rapidamente e não se deixe separar daqueles
com quem Deus o está chamando para caminhar de maneira próxima. Leia, por favor. Recebemos uma forte advertência para não nos envolvermos em... Quero ouvir vocês aqui no estúdio. Guerra de palavras. Vamos repetir todos, alto. Quando eu digo todos aqui também no estúdio. Recebemos uma forte advertência para não nos envolvermos em uma guerra de palavras. Palavras matam. O poder da morte e da vida está na língua. Eu imploro a você que se chama intercessor e guerreiro de oração, não use a sua boca para liberar palavras de maldição e de morte. Somos chamados a trazer uma mensagem que tem peso de vida, de edificação. Note bem, mesmo que estejamos certos, não devemos entrar em um modo defensivo, protetor, onde tentamos justificar. Temos um justificador e não é nenhum de nós. E aqui eu vou dar uma parada, vou chegar aqui para nós, porque nós vivemos aqui debaixo desse espírito de ofensa. Temos um país dividido, queridos, temos que acabar com isso. Que loucura é essa? Esse é o espírito da ofensa. Somos uma nação, somos irmãos. Vamos depor as armas de guerra de palavras de irmãos, por favor. Não acho que é uma maneira de você denunciar o que está errado. Está errado, está. Traz maldição, traz. Por exemplo, um foco foi a questão das Nações Unidas, do órgão das Nações Unidas. O Brasil foi colocado entre o grupo que não aceita o aborto. Aí lá este governo tirou o nome do Brasil. É certo? Não, é errado. Traz maldição? Traz, porque está aqui escrito que Deus vai cobrar o sangue inocente. E a gente sabe que aborto é sangue inocente caído da terra. Então, se as políticas do governo favorecem o aborto lá, e o que está saindo dos nossos dias vai trazer chumbo grosso, vai. Mas nisso não deve me levar a ficar ofendido, a xingar, a usar palavrão para as pessoas. O que é que eu tenho que fazer? Orar. Eu tenho que orar pelas autoridades, não importa quem esteja lá. Quando Paulo diz que antes que tudo se façam orações pelos governantes, quem é que governava? O Império Romano, tirano, ditador, terrível. Claro, eu não vou fazer desobedecer a Deus quando houver uma ordem ou um decreto contra Deus. Isso não. Aí eu entro na desobediência civil, como aconteceu com as parteiras do Egito. O rei mandou matar os meninos, elas não mataram, e Deus aprovou e as abençoou. Aí é quando a autoridade sai do limite dela e vai contra Deus. Aí é outra história. Mas nós precisamos... E já que esta é a palavra profética para o mundo, que esse espírito de ofensa foi liberado, e analisando a nossa nação, nós estamos nessa situação de divisão, eu clamo nesta hora, baixe as armas. Não é tempo de política, não é tempo de eleição. Nós temos é que orar para que Deus dirija as decisões do governo, que dirija o Congresso, que dirija o Supremo. Queridos, nossas armas não são carnais, nossas armas são espirituais. Eu falei de violência num sábado, no domingo a gente vê o pau quebrando. Violência, um espírito maldito, que quer trazer opressão para a nação. Sim, são trevas, mas no meio das trevas temos que tornar a nossa luz mais intensa. Amém? Não vamos ofender, é pastor criticando pastor. Uns ficam ouvindo uma pregação só para depois distorcer. Vamos nos libertar, porque Deus tem um grande mover sobre a terra, e nós precisamos ser usados por Deus. Amém? A próxima palavra do conselho é o espírito de Leviatã. Vamos ver o que é que está acontecendo. Leia. O espírito de Leviatã trabalhará com o espírito da ofensa. Olha aí os dois. Isso faz com que
Olha cá, leia por favor. Isto faz com que suas palavras sejam distorcidas e usadas fora do contexto. Quando funciona contra indivíduos, você o manifesta, tornando-se defensivo e beligerante. Não cai em sua armadilha. Vou parar aqui. Aleluia. Tirar palavras. De vez em quando, por exemplo, eu estou aqui pregando. De vez em quando alguém me mostra lá a minha cara no YouTube com uma expressão que eu nunca usei. Mas pega o que você fala e dá a interpretação que você quer, às vezes por sensacionalismo. Ou pega lá, você está falando, dá uma declaração dentro de um grande contexto. Eu tenho sido vítima disso. Há anos. Valnice profetizou que Jesus via, já nem me lembro em que ano era. Por quê? Porque pega uma pregação e pega uma frase e procura destruir a reputação de uma pessoa. Ok, eu tenho sido vítima, mas ninguém nunca me viu aqui me levantando contra os que fizeram isso, ou que escreveram um livro, mentindo a meu respeito, dizendo que eu ensino o que eu nunca ensinei, dizendo o que eu penso o que eu nunca pensei. Não, por quê? Porque quando você vai procurar se defender, você vai terminar atacando. Então, em relação a mim, eu sempre lidei com a coisa de uma forma muito simples. Eu já morri, defunto não sente nem reage. Então, falou de Valnice, não vai ter reação nenhuma. É o que ela pregou, então o seu problema é lá com Deus. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Não concordo com a mulher pastora, misericórdia, mulher apóstola. Meu filho, o problema não é meu. O problema não é meu. Eu, pessoalmente, não atrelo ao meu nome nenhum título, porque não sou adepta destas coisas, mas não caia nessa armadilha. Não caia nessa armadilha. Mas também não fique aí distorcendo as palavras, falando o que você não ouviu ou que você queria ouvir, certo? Vamos evitar o sensacionalismo, amém? Amém? Ok. Mas também você vai pensar, o que é o espírito de Leviatã? Então, que vem aqui já não é lá do conselho, é de Valnice, tá? Eu quero explicar a você, porque se o espírito de Leviatã está operando, conluiado com o espírito de ofensa, nós guerreiros, precisamos saber com o que estamos lidando. Não. As referências da Bíblia ao Leviatã tem a ver com a descrição de um animal que é semelhante ao crocodilo. Em Jó 41, ainda ontem eu vi todo o capítulo de novo, é Deus falando. Deus mesmo falando com Jó e com seus amigos. Todo o capítulo 41, Deus usa o Leviatã falando das suas características. Mais do que provável, era uma criatura marinha poderosa e indomável, com dentes assustadores. Desde o início dos tempos, as serpentes representam os espíritos malignos. O diabo ou Satanás é muitas vezes referido como o grande dragão. Lemos na Bíblia: então naquele grande dia punirá Yahvé o Leviatã, o monstro marinho, a serpente veloz, com o golpe de sua espada poderosa, decidida e severa. O Senhor aniquilará em pleno mar a grande serpente que se torce e se enrola. Então aqui o Leviatã é uma figura de espíritos malignos de Satanás. O Leviatã representa as forças do caos. Vamos abrir os nossos olhos, guerreiros de oração, servos do Deus Altíssimo, porque está solto, o Leviatã está solto, operando com o espírito de ofensa, e nós temos que vencer. A Bíblia fala de Leviatã com o espírito marinho forte e feroz, que é o rei de todos os filhos do orgulho. Olha o orgulho, olha o orgulho.
Você não está vendo a cara do orgulho na nação, não? Leviatã é descrito como um dragão que provoca o quê? Leia. Medo e intimidação no coração das pessoas. Pergunto, quantos brasileiros estão em seu coração com medo e intimidados? É obra de Leviatã. Sua ferocidade impede qualquer homem de domá-lo. Só Deus pode domá-lo. Ouviram? Queridos, as situações que vivemos na nação de medo, de intimidação, de insegurança, de ameaças, de queda da economia, disso, daquilo outro. Enfim. Subiu algo aqui, eu vou falar. O ano passado, há órgãos das Nações Unidas mostrando que o Brasil foi o país campeão em vencer a fome, né? Realmente tivemos a pandemia que afetou a terra inteira, mas o governo brasileiro entrou com auxílio para empresas, com auxílio para as pessoas, de fato que o número da fome baixou demais, a níveis nunca dantes. Não há nada maior e mais poderoso do que Deus, e somente Ele pode derrotar o Leviatã. E é isso que Deus faz, perguntando aqui em Jó 41. Que você pode? Você pode? Você pode? Não, ninguém pode, só Deus pode. Deus faz 12 perguntas a Jó sobre o Leviatã. Agora, eu destaquei uma aqui. O rosto de Leviatã é muito assustador e intimidador. Invoca medo sobre todos aqueles que se atrevem a se aproximar. Aqui a cara dele, né? Está uma cara de uma pessoa, mas tudo bem. Vamos ler o versículo? Quem jamais ousou abrir as portas da sua boca, cercada de dentes enormes e temíveis? Sim, ele provoca. Até mesmo olhar para o rosto de alguém, operando sob espírito, é terrível. Olha para a cara de uma pessoa dominada por esse espírito, é horrível, é uma cara feia. Por isso eu coloquei essa cara bem feia, porque o espírito Leviatã enfeia a pessoa, enche de raiva. Ela procura intimidar as pessoas, vai levantar a voz, vai engrossar as veias. Às vezes você verá esse espírito em ação quando alguém estiver falando. Seus olhos são altivos e penetrantes, e eles nunca sorriem para encorajar os outros. Quaisquer comentários feitos a partir desse espírito são normalmente feitos de uma maneira que visa mastigá-lo, cuspi-lo. Este espírito não tem piedade. Os indivíduos que operam sob o espírito do Leviatã sentem que nada do que você diz vale a pena ouvir. Esse espírito se considera superior a todos os outros e que está sempre certo. As pessoas que operam sob esse espírito raramente se arrependem ou pedem perdão. Nós colocamos tudo aqui por escrito, porque nós passamos para você, e a nossa visão de mestre é que você ensine e aprenda. E como estamos lidando com isso, por isso nós estamos ampliando aqui dentro da palavra profética um ensino. As 12 características de um espírito Leviatã. Cada um olhe para si, não permita ser atacado por ele. Que tal você ler comigo rapidinho, só vamos citar. Distorce a verdade, quebra alianças, corta o relacionamento com Deus, pescoço rígido, coração duro e frio, bloqueia a comunicação com o Espírito Santo, orgulhoso, arrogante, altivo, mentiroso, sussurrante, contencioso, levanta líderes para destruí-los, depressão, culpa e autopiedade. Aqui estão algumas características das pessoas, agora, controladas por o espírito Leviatã. Vou citar aqui uma lista, características. Às vezes você pode ter uma, pode ter duas, às vezes tem gente que tem muitas. Presta atenção, porque todos nós somos vulneráveis, queridos.
a esses dois espíritos que estão conluiados na nação: o espírito Leviatã e o de ofensa. Vamos, leia comigo, um atrás do outro, não vou me deter. Hipocrisia, arrogância, autoexaltação, obstinação, egocentrismo, atitudes críticas e de julgamento, atitude independente, autoglória, autoconfiança, atitudes e pensamentos críticos e condenatórios, vangloriar-se de conquistas e revelações, desonra de autoridade, indica orgulho no coração, desejar ser servido. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Desejo de reputação, autodefesa, é defensivo, falabilidade, zombadores ou escárnio, desconsidera as opiniões e pensamentos dos outros, deseja controlar os outros, incluindo narcisismo, desejo de poder, tem uma atitude de ser melhor do que você, sempre precisa estar certo, acha que sabe tudo, são muito opinativas, dão opinião em tudo. Banque a vítima e culpe todos os outros. São muito reservados, luta contra o mover de Deus e dos homens de Deus, rebelião, insensibilidade, mundanismo, conflito, falta de tempo na presença de Deus, não gosta de estar perto de crentes, preguiça, tanto espiritual quanto física, obstáculo no crescimento espiritual. Tudo isso aqui são manifestações de uma operação desses espíritos. Que nos libertemos de todos eles em nome de Jesus.